Olá, bom dia, bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo ao nosso canal, você que está acessando pela primeira vez. Se você puder dar um like aqui, isso ajuda nosso canal a ficar mais bem ranqueado, mais pessoas poderem ter acesso às informações que a gente passa aqui. E somos todos embaixadores dessa causa que é libertar pelo conhecimento, né? Num mundo onde as pessoas cada vez repetem mais manchetes que elas leram sem se preocupar em entrar um pouco no estudo dos dados e acabam contribuindo para uma desinformação que faz com que as pessoas sejam cada vez mais facilmente manipuladas, e isso só cumpre o propósito aí de beneficiar meia dúzia de pessoas, né? Eu brinco que somos a barata que protege o inseticida, né? Porque somos pessoas que acabam protegendo aquelas que exploram a gente e fazem da gente instrumento do poder e da riqueza que elas têm. E um dos pontos onde existe uma desinformação em massa é sobre a questão dos direitos trabalhistas, né? Sobre a questão trabalhista de uma forma geral aqui no Brasil, né? Então eu recebo assim uma série de comentários nos meus posts, recebo mensagens nos meus grupos de WhatsApp que são absolutamente absurdas, né? Outro dia eu recebi aliás, de alguns grupos de WhatsApp diferentes, vi postado em vários perfis aí na internet, mostrando o quanto um trabalhador que ganha salário mínimo no Brasil, quanto que o empregador paga para ele e quanto que ele recebe de verdade. Aí no que o empregador paga para ele, tinha lá 2.000 e pouco no total, porque somava férias, 13º, FGTS, somava INSS, etc. E aí no quanto ele recebia de verdade, tirava tudo isso e ainda tirava o desconto do INSS que ele tem ali de vale transporte. Aí mostrava, o empregador paga 2.000, ele recebe 1.000. Olha que maluquice! Quem disse que o empregado não recebe férias, não recebe 13º, não recebe FGTS, não recebe tudo isso? Então as pessoas querendo acabar com isso como se não fosse pro empregado, mas vai tudo pro empregado, e todo mundo repostando isso, mandando um pro outro, sem pensar no que estava mandando. Aí ele ainda poderia dizer, mas tem aqui o INSS. Aí vem outro absurdo, né, que as pessoas falam, porque veja bem, o que as pessoas estão reclamando hoje é que o que é pago de contribuição para a Previdência é menor do que o que as pessoas recebem. Então, no limite, ele está recebendo tudo aquilo e até mais um pouco, ou seja, esse post era uma barbaridade que estava sendo escrita porque as pessoas estavam querendo justificar, acabar com os direitos do trabalhador, mostrando que o dinheiro que é pago pelo empregador não vai pro empregado, e é exatamente esse a mais que é a rede de proteção que o empregado tem num país onde se ganha um salário mínimo de fome, né? O Brasil tem um dos menores salários mínimos aí de países que são semelhantes a ele, né? E aí também você pode ir no limite, que é o que eu falo também, que tem muita gente falando assim, não, tem que diminuir os direitos trabalhistas para aumentar a empregabilidade. Isso é outro absurdo enorme, né? No limite, daqui a pouco vai chegar a discussão que é o seguinte, não, se você acabar com os direitos trabalhistas, acabar com o salário, aí não tem desemprego, né? A gente voltou para a época da escravidão e não percebeu, né? Porque é o seguinte, não tem salário, não tem direito trabalhista, não tem nada, mas está todo mundo empregado. Poxa, que país bacana, né? Temos 0 de taxa de desemprego. Parece brincadeira, mas a gente vai indo devagarzinho, tipo sapo na panela, que você vai esquentando, 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 ele não percebe e morre. E um argumento contrário a isso de baixar os direitos trabalhistas é olhar o caso contrário que a gente teve no Brasil, né? Quando a gente instituiu novos direitos, aliás, é um absurdo, até vergonha falar, em 2015, né? Teve uma emenda à Constituição que instituiu direitos para os empregados domésticos, como o direito a descansar, a intervalo de trabalho, a receber o FGTS, a coisas do gênero. Ou seja, hoje a gente olha para trás, a gente fala, caramba, mas era escravidão antes, e era meio que isso mesmo. Assim, não tinha nada que regulasse a história. A gente instituiu em 2015 e teve muita gente que foi contra, dizendo o seguinte, isso vai ter um desemprego em massa no Brasil. Teve 0 de impacto em desemprego essa história. 0. E você conseguiu ajudar essa rede de proteção
e até vocês que defendem a déficit da Previdência, etc., até melhorar essa situação, porque você passou a ter essa contribuição também. Então é engraçado essa história das pessoas falarem que vai diminuir o trabalho porque o direito trabalhista vai tornar o negócio mais complicado, não sei o quê. E aí tem todos esses mitos também da justiça trabalhista, né, que as pessoas falam para tentar acabar com a justiça do trabalho no Brasil. Por exemplo, o Brasil concentra 98% de todas as ações trabalhistas do mundo. Mentira! É mentira. O Brasil é o único país do mundo que tem justiça do trabalho. Também é mentira. Pô, dezenas de países têm justiça do trabalho. O Brasil não é sequer o país do mundo que mais tem ações trabalhistas por habitante, que você tem que fazer por habitante. E, curiosamente, países que têm menos ações trabalhistas por habitante, como, por exemplo, França, Alemanha, etc., são países que têm uma legislação trabalhista mais severa do que a do Brasil. Então as pessoas deviam parar para pensar um pouco antes de ficar repetindo coisas, porque a impressão que dá é que as pessoas são absolutamente insensíveis ao que passa o trabalhador brasileiro. Se tem tantas ações trabalhistas, vocês já pararam para pensar que talvez seja porque o trabalhador brasileiro, principalmente o trabalhador pobre brasileiro, ele realmente sofre violências que devem ser investigadas e punidas? É como você está assistindo um jogo de futebol e o jogo está super violento, né? Aí você tem uma ótima ideia para acabar com a violência do jogo. Não tem mais falta. Pronto, você vai olhar lá no final, aí tem ali as estatísticas do jogo. Número de faltas, 0. Cartão amarelo, 0. Cartão vermelho, 0. Pronto, o jogo não foi violento. É isso a maluquice que estão querendo propor. Então, eu acho que as pessoas deveriam ser um pouco mais empáticas ao que passa o trabalhador brasileiro e ao invés de pensar em diminuir os direitos do trabalhador brasileiro, pensar o seguinte: do que o trabalhador brasileiro precisa para ter condições melhor de trabalho, para ter condições melhor de poder continuar se aperfeiçoando, estudando, aprendendo novos ofícios, que é isso que aumenta a produtividade de um país. E aí sim o Brasil tem uma das piores produtividades do mundo por causa das condições que tem o nosso trabalhador. Porque vontade não falta para ele. Os governantes que falam que o que falta no Brasil é trabalho deviam visitar um pouco a periferia, deviam visitar um pouco as áreas pobres do Brasil para ver o que verdadeiramente é trabalho. Não é aquilo que eles fazem sentado no ar-condicionado, não. Um abraço e um bom dia para vocês.